Olá, bom dia, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos iniciar aqui mais uma aula, né, e atividade de língua portuguesa, ainda sobre o mesmo assunto, trabalhando a variação linguística. Na aula passada a gente viu, né, a videoaula completa, abordando aí o que é a variação linguística. E aqui a gente vai revisar um pouco dos conceitos e passar para a nossa atividade de hoje, que tem a ver com a variação linguística e a caracterização dos personagens, né, nos textos narrativos. Olha, a variação linguística é um fenômeno comum a todas as línguas, não só da nossa língua portuguesa, né? Todas as línguas do mundo, de apresentar variações em funções da época, né, da região, da situação de uso e das particularidades dos falantes. Essas variações podem ser percebidas tanto na análise das escolhas das palavras e expressões, como na estrutura da frase e na pronúncia de alguns fonemas. A variedade regional, que foi o que a gente explorou com foco na aula passada, né, ocorre em função da cultura dos falantes de uma determinada região, como eu citei exemplo na aula passada, povo nordestino, né, é um exemplo de variedade regional. É fácil você induzir que a pessoa vem do Nordeste pela forma como se expressa, pelo seu sotaque, pela forma de falar, né? É o mesmo idioma usado no Sul, é o mesmo idioma usado no Sudeste, no Norte, é a língua portuguesa, só que com variações ligadas à sua regionalidade. As variedades urbanas de prestígio estão associadas ao modo de falar e escrever de uma comunidade que desfruta de maior prestígio político, social e cultural. Apropriar-se delas pode ampliar as oportunidades de ascensão social e participação cidadã, para a gente ver como o conhecimento sobre a língua, né, a educação é muito importante. Há ainda a norma padrão, que é uma referência que normatiza o uso da língua, né? Os manuais de gramática procuram descrever esse modelo, né, da norma padrão da nossa língua. Tudo aquilo que a gente conhece por conversa, por oralidade, é chamado informalidade. Então, para dar continuidade aqui à nossa atividade de hoje, pronto, é esta atividade. Vamos ter como base um texto, né, chamado 300 onças. E aí eu vos pergunto, 300 onças, quando a gente ouve esse título, a gente imagina o quê? 300, né, um numeral que indica quantidade de onças, um animal, né, onça pintada. Será que é isso? Vem na minha cabeça um monte de onça pintada? Vocês vão descobrir quando fizerem a leitura desse texto. A variação linguística e a caracterização de personagens. Na sessão anterior, você estudou o fenômeno da variação linguística e viu que há diferentes modos de falar de uma mesma língua. Observe agora como determinada variedade regional pode ter papel significativo na caracterização das personagens de um texto literário. Então vocês vão fazer a leitura desse texto na íntegra, ele não é tão grande, beleza? É um texto do autor João Simões Lopes Neto, que faz parte de um conjunto de outros textos chamado Contos Gauchescos. Então aqui pela fonte, né, Contos Gauchescos, eu já vou saber, já vou prever que essa história se refere a um personagem, né, ligado à cultura gaúcha, ou seja, das pessoas que habitam ali o Rio Grande do Sul, né, que são chamados gaúchos. Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi publicado pelo jornal Globo no ano de 1976. Então leia a história na íntegra, que começa já com um diálogo, né? Perceba se o narrador ele é narrador observador, aquele que conta as ações, toda a história, como alguém que observa, né, apenas de longe, de fora, ou se ele é um narrador personagem, aquele que faz parte da narrativa, né, que atua diretamente, né, e que aí você vai ter como identificar através do foco narrativo, se é em primeira pessoa, no caso do narrador personagem, ou em terceira pessoa, no caso do narrador observador. E olha aí como é fácil de identificar no início da história, logo quando você percebe o personagem dizendo: pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra, na ramada da estância, ao tempo que eu dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Então vocês já vão identificar aqui logo no início, o foco narrativo é em primeira pessoa, isso significa que o narrador da história é um personagem, né, o protagonista. Ele mesmo vai falar das ações, né, interagindo com outros personagens na história. Preste bastante atenção nessas características do texto. Na sequência você vai responder a primeira questão, ela já está
colocado aqui no início, né, quando pede para você ler o texto, e aí tem 2 itens para você responder sobre o texto, a interpretação deste texto já na primeira questão. Ao que se refere a palavra onças no título? Se for necessário, pesquise o significado dela no dicionário. Quando você for pesquisar, você vai perceber que não todos os dicionários, mas alguns dicionários vão trazer esse sentido empregado no texto, que onças pode se referir ao animal, né, a onça pintada, ou também pode se referir a um tipo de moeda que circulou no Brasil aí, né, na antiguidade. De que outra forma esse título poderia ser compreendido? Então aqui você vai dar seu entendimento, né, de sentido do título. Poderia ser compreendido como a quantidade de onças a que o protagonista, o autor, poderia estar se referindo. Questão 2. No trecho lido, há muitas palavras e expressões características de certa região do Brasil. No caderno, liste as palavras e expressões que você não entendeu e suponha um possível significado para elas com base no texto, no contexto, né, das situações descritas no texto. Então você pode achar mais de uma expressão. Eu vou citar logo aqui, por exemplo, quando ele diz sentir um tirão seco no coração. Isso aqui quer dizer o quê? Um tirão seco no coração. Quer dizer um tipo de aperreio, de angústia, né? Um susto. Quando ele não sentiu, por exemplo, o peso da guaiaca. O que é a guaiaca? Você pode procurar aqui na sequência. Deixa eu só ajeitar aqui a página. Acho que não tem desse lado, mas deve ter na sequência aqui na outra página. Acho que não vai ter. Você vai precisar fazer uso do dicionário. Não vai ter. Que é o glossário, né, que traz o sentido de algumas expressões apresentadas no texto. Nesse caso aqui a gente não encontrou. Então, mas a guaiaca aqui se refere a um tipo de bolsa onde ele carregava as moedas, o dinheiro na época, né? Então você pode procurar no dicionário para desenvolver melhor essas dimensões de sentido. Concluindo, se não conseguiu compreender o significado delas com base no contexto, consulte o dicionário ou outra fonte. Outra fonte pode ser a internet, pessoal, o Google, né? Você pode procurar um dicionário informal, coloca lá no Google o sentido da palavra. Guaiaca, por exemplo, significado. Você vai no Google aqui, ó, abre o Google, ele vai abrir uma aba nova de pesquisa, aí você vai escrever aqui em cima que você quer descobrir. Guaiaca, significado. E aí você vai ter, com certeza, né, a resposta para a sua dúvida. Guaiaca, né, é um cinto largo de couro ou de camuça com bolsos onde se guardam dinheiro, objetos miúdos e que também é usado para o porte de armas. Então, ajuda bastante, né, a desenvolver essa dimensão de sentido. Então, pessoal, continuando aqui na página seguinte, a nossa atividade, ela na íntegra é composta de 7 questões, como vocês estão vendo, vocês vão responder no caderno. Não precisa copiar o enunciado. Como assim, professor? Você vai colocar a resposta da atividade depois de fazer aquele cabeçalho que você já está acostumado. Não precisa fazer o enunciado. Então aqui eu vou colocar a terceira questão, resposta do item A, resposta do item B, do item C e do item D, respectivamente, assim como todas as questões. O conto está em primeira pessoa. Quem narra é o protagonista. Isso fica óbvio. A quem o protagonista está contando a história. Então quando você vai lá para o texto, ó, quando a gente percebe aqui que ele encontra alguém pelo caminho, com certeza, e começa já a falar, ó, meus amigos, não lhe conto nada. Quando botei o pé na terra ramada da estância, o tempo que dava as boas tardes, então você percebe que ele deve ter encontrado alguém pelo caminho, aí no susto de ter percebido que perdeu a bolsa com o dinheiro do patrão, né? Daí dá início à conversação. Indique uma característica do protagonista e justifique sua resposta com um trecho do texto. O protagonista, quando você terminar a leitura, você vai perceber que ele parece ser um homem simples, né? Da lida, do campo, né? Que possivelmente trabalha com o gado, comprando, vendendo gado para o seu patrão. Qual deve ser a profissão do protagonista? E mais uma vez, né, fica óbvio, deve ser um tipo de comprador e vendedor de gado, né? Em que região do país você supõe que ele viva? Que pistas, elementos do texto possibilitam chegar a essa conclusão? Aqui é o item D. Você pode dizer, por exemplo, que algumas expressões do texto, né, como, por exemplo, estância, guaiaca, muito pobre, vancê, charqueador, ala fresca e outras expressões que você pode identificar no texto permitem a gente supor que o narrador, né, o protagonista dessa história, vivia no estado do Rio Grande do Sul, né, pela fonte que fala lá dos contos gauchescos, né, o povo gaúcho, que é uma região muito associada à atividade pecuária, da criação de gado, né?
Quarta questão, você vai reler com atenção esse trecho e responder os itens seguintes. O trecho procura representar a maneira como o personagem fala. Que recursos são utilizados para isso? Copie no caderno as alternativas corretas. Então você vai copiar apenas as alternativas corretas. Aquelas alternativas que são incorretas você não vai copiar. Então, será que o emprego de registro da linguagem é informal? Ou ele busca a norma padrão um pouco mais próximo da formalidade? Ele representa o modo de falar de um povo de uma região, né? De uma região específica. Então aqui a variedade é regional. Então há sim emprego de registro informal. Será que a pontuação reforça a expressividade, né, tentando passar para o interlocutor, para o leitor, a força, né, o enfoque nas emoções? Será que há ausência de pontuação? Não tem pontuação nesse texto? Será que o emprego de registro é bem formal? O vocabulário é erudito? Ou, na sexta afirmativa, vocabulário característico da região de origem do conto? Então você vai reescrever no seu caderno, como resposta do item A, apenas aquelas alternativas que você julga ser corretas. No item B, justifique as alternativas selecionadas com trechos do texto. Caso eu tenha colocado aqui que o emprego de registro informal é correto, eu vou buscar lá na história um trecho, né, uma parte das falas dos personagens lá que vai justificar o emprego do registro informal, e assim por diante. Quinta questão, a expressão tirão seco no coração não significa que o personagem levou um tiro de fato, né? Mas teve um sobressalto, ou seja, um tipo de susto, uma sensação de dor no peito, provocado por um problema inesperado. O que aconteceu com o protagonista que o deixou preocupado? O fato de ele ter perdido a bolsa de dinheiro que pertencia ao patrão, né? Simples, fácil de responder essa quinta questão. Sexta questão, agora releia outro trecho do texto. Depois de ler, você vai responder os itens na sequência. E a sétima questão, sobre os dois últimos parágrafos do texto, responda as seguintes questões. Qual a função da descrição do espaço feito pelo narrador? O narrador consegue resolver o problema que o afligia? Justifique sua resposta. Aqui no último item, você vai observar a questão do desfecho. Será que ele encontrou o dinheiro? Será que ele conseguiu resolver essa situação a qual ele tinha se metido ou não? Para concluir, pessoal, o bloco anote aí, o registro de determinada variedade linguística pode ter uma função fundamental no texto literário, quando corresponde à fala de um personagem. Por exemplo, ajudar a compor suas características e apresentar informações sobre o grupo ao qual essa personagem pertence. Se a história falasse de um homem que fosse culto, estudado, né, letrado, do ambiente acadêmico, com certeza o emprego, né, de registro de linguagem seria totalmente diferente da que a gente viu, que caracteriza, né, um homem simples, né, da cultura ligada ao campo, à pecuária, ao cultivo do gado. Então a nossa atividade era essa, você vai ter até o fim da tarde para me encaminhar no privado a devolutiva dessa atividade, que é a tarefa realizada no caderno através da fotografia. Qualquer dúvida, né, seja preciso uma abordagem individual, me chama no privado que eu vou estar à disposição, e até uma próxima.